gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta ao meu canal com um novo vídeo e eu quero falar de um assunto que incomoda muita gente, que são as acentuações gráficas. Vocês podem perceber aí no dia a dia, nas ruas, que existem muitas placas, faixas, outdoors e mesmo em anúncios televisivos, jornais, muito erro de acentuação gráfica. Muitas vezes porque não colocam, outras vezes porque colocam em lugares indevidos. Então é um problema que vai afetar na hora de interpretar o texto, na hora de entender o que a pessoa quer dizer. Então é muito importante que vocês fiquem ligados a isso. E esse assunto de hoje, ele vem para abordar justamente quando é que eu devo ou não acentuar. É importante vocês lembrarem que mesmo a palavra que não tem acento, ela vai ter uma sílaba mais forte, porque toda palavra tem uma sílaba mais forte. E as demais, elas são então átonas, fraquinhas. A que é mais forte é tônica. Uma dica que eu dou para vocês identificarem aí, na hora de saber qual é a sílaba mais forte, chamem as palavras como se vocês estivessem chamando alguém. Então eu vou deixar aqui uma dica legal para vocês. Por exemplo, eu vou pegar a palavra sábado. Sábado. Vou pegar outra aqui com o meu nome mesmo, Cecília. Vou pegar a palavra Pelé. Então, se vocês olharem essas palavras, elas chamem como se vocês estivessem chamando então alguém. Então, Pelé, você vai ter aqui a mais forte. Cecília. Sábado. Então veja que nessas acentuações eu tive sempre a primeira, aqui a segunda e aqui a terceira. Então sempre conte da direita para a esquerda. Fica mais fácil dessa forma. Você aqui então, se tiver a primeira, você vai ter uma oxítona. Se você tem a segunda, contando da direita para a esquerda, você terá uma paroxítona. Se você contar da direita para a esquerda e der a terceira mais forte, você terá uma proparoxítona. Então, são essas regras que você tem de acentuação e também os monossílabos, que eu logo vou falar com vocês a respeito deles. Mas na hora de identificar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, sempre conte da direita para a esquerda e aí localize a posição da sílaba mais forte. E se forem essas posições, então você vai ter essas três nomenclaturas, né? Essas três palavrinhas, se são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Aqui causa uma grande confusão em todo mundo na hora de saber o que é cada uma delas. Vocês também aqui, por mais que vocês peguem aí uma palavra grande, porque às vezes os alunos me perguntam, mas professora, se for a quarta mais forte, não vai existir quarta mais forte, nem quinta, nem sexta. Sempre vai ser a primeira, a segunda ou a terceira. Então foi uma das técnicas que eu usava desde quando eu era aluna para identificar melhor qual era mais forte. Então se você pegar a palavra paralelepípedo, vai ficar assim, ó, paralelepípedo. E aí se você chamar a palavra paralelepípedo, você vai ver que é essa terceira, então ela vai ser uma proparoxítona, ok? Agora, para ser oxítona, no mínimo ela tem que ter duas sílabas, ok? Para ser paroxítona, pode ser aí também no mínimo duas sílabas em diante, proparoxítona, no mínimo 3 sílabas para ser uma proparoxítona. Então, vamos começar aqui com os monossílabos. Então, se eu falo monossílabos, é porque eu tenho apenas uma sílaba na separação. Então, os monossílabos, vou pegar aí os terminados em A, E, O e os com ditongos abertos. Então, eu só vou acentuar se tiverem essas terminações. Saiu dessas regrinhas aqui, você não vai acentuar nenhum monossílabo que fuja dessas regras. Então, você tem, por exemplo, a palavra pá. Pé, só. E com ditongos abertos, você tem céu, rói, réu. Então, veja que se ela é monossílabo,
Terminou em A, você vai ter que acentuar. Terminou em E, tem que acentuar. Terminou em O, tem que acentuar. Então, poderia também ser acrescidas aqui de S. Você poderia dizer pás, pés, sós. E com ditongos abertos, ditongo, porque eu estou diante de uma vogal, uma semivogal, onde eu abro toda a cavidade da boca para pronunciar a palavra, então céu, rói e réu. Quem tem dúvida em relação aos ditongos abertos, assista o meu vídeo anterior, que vocês vão ter aí uma aula a respeito do que é um hiato, um ditongo, um tritongo. Então, olha a importância de se saber aquilo para chegar aqui agora e saber quando é que deve ou não acentuar, ok? Então, essas aqui são as regras para os monossílabos. Se você pegar, por exemplo, a palavra nu, veja que a palavra nu ela não se encaixa em nenhuma dessas regras, então nu não tem acento. Por exemplo, a palavra cru. Cru também não tem acento porque ela não se encaixa dentro dessas regras, ok? Então agora vamos para palavras, por exemplo, que trazem os mesmos monossílabos, mas que são diferentes, onde um vai levar acento e o outro não vai ter acento. Então eu vou dar aqui o exemplo, por exemplo, do D, né? Você vai ter monossílabos que você pronuncia de e outros com D, com E. E aí eu vou pôr um exemplo. Você gosta de doce. E dê atenção a ela, ou dê atenção aos convidados. Então veja que aqui nessas duas frases você tem a presença do monossílabo aqui. Porém, quando você fala você gosta de doce, esse E sai com som de I. Então, é uma forma para você lembrar que nessa situação aqui, você está diante de uma preposição e você então não vai acentuar, porque é um monossílabo átono fraco e ele não precisa de acento. Agora, nessa frase de baixo, você tem aqui, dê atenção aos convidados. Esse dê é um verbo, porque é uma ação que você está cometendo de dar atenção aos convidados. Então, dê atenção aos convidados. Esse dê é uma tônica e ele precisa, então, ter acento, ok? Vou dar mais um exemplo aqui com O agora. Se eu pegar a palavra por, né, eu posso dizer assim, vou por esse caminho. Então, vou por esse caminho. E vou pôr água nas plantas. Vou pôr água nas plantas. Então veja que aqui você tem vou por esse caminho. Esse O tem som de U. E aí você aqui tem uma preposição. Já nesse de baixo, vou pôr água nas plantas. Esse pôr é um verbo, é uma ação que você vai praticar, então muda aí a classe gramatical das palavras, né? Aqui você tem uma preposição, aqui você tem um verbo, e aqui você tem um monossílabo átono, aqui você tem um monossílabo tônico, e por isso, então, ele tem que ter acentuação, ok? Então vamos agora para as regras das oxítonas. Então, as oxítonas, elas são muito parecidas com os monossílabos, por quê? Porque as regras vão ser quase as mesmas. Então, nas oxítonas, você vai acentuar aí as palavras terminadas em A, E, O, em e ens. Então, são essas regras para as oxítonas, acrescidas ou não de S também. Tá? Então, você tem aí, por exemplo, a palavra Pará, Pelé, Totó, também, parabéns. Veja que eu demorei mais sempre nas últimas sílabas aqui, ó. E aí, se eu demorei mais nessas últimas sílabas e elas têm essa terminação, então eu sou obrigada a colocar
acento em todas, ok? Então veja que fugiu dessas regras aqui, você não vai acentuar essas palavras. Tudo bem? São regras comuns, né? Que se você ficar atento, se você estudar bem e lembrar sempre na hora de escrever um texto, na hora de corrigir o seu texto, você não vai ter dúvidas em relação à acentuação. Ficaram faltando, então, nesse vídeo, as paroxítonas e proparoxítonas. As que dão mais trabalho aí são as paroxítonas devido ao número de regras que elas têm. E também as proparoxítonas, elas são muito fáceis porque a regra para elas são todas devem ter acento. Então aí nós vamos ter mais trabalho com as paroxítonas. E no meu próximo vídeo, então, eu falarei sobre essas duas que ficaram faltando, ok? Se você gostou desse vídeo, então dá um like, coloque aqui as suas sugestões, as suas críticas. Se quiserem fazer perguntas, se tiverem dúvidas, mandem as suas perguntas que eu vou responder na medida do possível. E aí eu conto com a participação de vocês para então se inscrever, para receber os outros canais e participarem aí junto comigo dessas aulas, ok? Um grande beijo para todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!